Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo e quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco neste ambiente virtual para aprender, para mergulhar naquilo que é uma das coisas mais interessantes dentro daquilo que é o estudo da teologia, que é justamente Mariologia Bíblica. E nesse curso, antes da gente poder mergulhar nesta graça maravilhosa, é muito importante que eu me apresente a você, que eu fale um pouco da minha história. Aliás, algumas pessoas que estão aqui talvez não me conheçam tanto, ou me conhecem das redes sociais e do meu ministério, mas não conhecem aquilo que é a minha trajetória. Bom, eu sou doutorando na Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo, onde também eu defendi a minha dissertação de mestrado na área bíblica. Foi lá também onde eu fiz minha faculdade de filosofia e também a minha faculdade de teologia, e onde hoje, atualmente, eu sou professor. Dou aula na faculdade de teologia, nas áreas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Dou aulas de grego, dou aulas de hebraico, dou aulas de história de Israel, enfim, tudo aquilo que concerne as Sagradas Escrituras. Também já ministrei aulas nesse grande campo que é a teologia sistemática. Tive essa oportunidade algumas vezes já e foi sempre muito bacana, sempre foi muito boa a experiência. Bom, sou pregador internacional, tenho pregado a palavra de Deus em diversos países latino-americanos, lá também do América do Norte, Europa e assim por diante. E sou idealizador de um projeto chamado Bíblia Play, que é uma comunidade que tem a intenção de abrir a Bíblia para as pessoas. Abrir a Sagrada Escritura para que as pessoas possam, de verdade, conhecer aquilo que é a palavra de Deus. E aí, pessoal, o que eu quero dizer? Eu estou muito feliz por você estar aqui. Quero afirmar isso para você. Você está tendo uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade que 99,9% dos cristãos católicos ou até mesmo protestantes ou de linhas que vêm do protestantismo não vão ter na vida. A possibilidade de estudar, de conhecer aquilo que é a Mariologia Bíblica numa linguagem simples, numa linguagem direta, para que aquilo que é muitas vezes mal entendido possa ficar claro, ok? Então vamos avançar. O que nós vamos ver dentro deste nosso curso? Nesta primeira aula, nós veremos o que é Mariologia. Afinal de contas, o que é isso? Já ouvi falar, acho que sei, mas não tenho certeza. O que é isso? Na segunda aula, nós vamos ver Maria dentro do Antigo Testamento. E aí nós vamos entender coisas espetaculares a respeito daquilo que é a metodologia de interpretação da Escritura. Na aula 3, nós vamos avançar para os evangelhos. É lá onde Maria mais aparece, é lá onde nós temos coisas fantásticas para conhecer a respeito da sua pessoa, a respeito da sua missão e a respeito da nossa própria vida em relação à figura de Maria, ok? E na última aula, a última aula é que vai coroar tudo, a última aula é onde eu vou trabalhar de modo mais profundo as questões teológicas a respeito de Maria, e eu vou explanar um pouco para vocês a respeito de alguns dogmas relacionados à pessoa de Maria, e aí, gente, aí a coisa vai ficar espetacular. A gente vai ter uma noção muito, muito, muito profunda sobre o que é a relação entre dogmas e a Bíblia, ok? Então, vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Estamos na nossa primeira aula. Vamos lá. Afinal de contas, o que é a Mariologia? O que é isso? O que é isso? Primeira coisa que é preciso compreender a respeito do que é a Mariologia é que ela é um tratado da teologia sistemática. Aí você diz assim, mas tudo bem, o que é teologia e o que é teologia sistemática? Vamos entender. Para compreender o que é teologia, eu destaquei para vocês um trecho muito importante da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino,
na qual ele diz assim, vamos ler. Em sentido próprio, a teologia faz-nos conhecer a Deus como causa suprema, isto é, não só segundo o que dele podemos conhecer a partir das criaturas, mas também segundo que só ele conhece de si e comunica aos outros mediante revelação. Vamos lá. O que Santo Tomás está querendo dizer? Que nós temos basicamente duas vias para chegarmos ao conhecimento de Deus. É a via da racionalidade. É a via de observação lógica dos fenômenos que nos rodeiam. João Cláudio, como assim? Eu vou te explicar. Você olha as coisas que estão ao seu redor e aplica um dos princípios lógicos, que é o princípio da causalidade, por exemplo. O que é o princípio da causalidade? É aquele que afirma assim, para tudo que existe, existe algo que o fez, que foi a sua causa. Então eu pego, por exemplo, o meu relógio e faço a pergunta, não é? Esse relógio veio do nada? Não, ele foi criado por alguém. Este alguém é o relojoeiro, ok? Ótimo. Quem foi que fez o relojoeiro? O pai e a mãe dele. Volta e volta e volta e volta e volta, até você alcançar, logicamente, aquilo que é o ser primeiro, aquilo que é a causa de todas as coisas sem ser causado por nada. Olha que coisa interessante. Só que aí, Tomás de Aquino diz, ok, a gente pode chegar a Deus a partir da via da racionalidade, dessa forma, olhando para as criaturas e aplicando princípios lógicos. Mas há algo que Deus comunica de si mesmo e comunica mediante revelação. O que é revelação? Revelação é um processo da autocomunicação de Deus ao ser humano situado na história. Vamos falar de modo bem simples para a gente poder compreender. É assim, gente. Deus dialoga com o ser humano. Esse ser humano faz essa experiência de diálogo e, ao fazer isso, este ser humano, ele registra essa experiência. E esse registro da experiência é passado de geração em geração, e as pessoas que vão recebendo esse registro de experiência fazem mais a experiência do diálogo com Deus, ampliam esse registro e assim por diante. Aí nós temos aquilo que é fundamentalmente a Bíblia, o processo da escritura. E também, na continuidade desse processo escriturístico, aquilo que é conhecido como sagrada tradição da igreja, que são os escritos dos primeiros cristãos, dos padres da igreja. E quando eu falo padres, nós não estamos aqui nos referindo especificamente a homens que são ordenados, porque entre os padres da igreja, nós temos também alguns leigos, alguns diáconos e assim por diante. Padres da igreja são os pais da igreja, são aqueles primeiros cristãos que escreveram, dando continuidade ao processo da revelação divina. E na fé católica, segundo o documento Verbum Domini, um documento pós-sinodal a respeito da palavra de Deus, na época, não é, quem era o Papa era o Papa Ratzinger, não é? Nós temos então esse documento sendo escrito. E lá vai afirmar justamente isso, que para nós católicos, né, para nós católicos, a palavra de Deus está presente na Bíblia e na Sagrada Tradição. O magistério da igreja é aquele que vai ler tudo isso e vai, de algum modo, passar para frente esse saber, passar para frente este conhecimento, fazendo as atualizações ao longo da história. Tá certo? Então vamos avançar. Dentro desse estudo da revelação, que é a teologia, existe uma disciplina teológica que vai estudar justamente, dentro dessa revelação, a figura de Maria. Só que não é a figura de Maria pela figura de Maria só.
é entender a figura de Maria dentro do projeto salvífico de Deus, a sua relação com esse projeto e também com a comunidade eclesial, com a igreja. De que modo a igreja vivencia sua relação com Maria, ok? Então a Mariologia vai focar justamente na revelação, especificamente quando ela trata a respeito de Maria. E aí a gente avança. Quais são as fontes para a compreensão da Mariologia? As fontes são, primeiro, a Escritura Sagrada, a Bíblia, depois, os escritos patrísticos e depois, os documentos do magistério da Igreja, com os concílios, os papas, enfim. Tá? Tudo isso são fontes para a Mariologia, mas não só. Nós temos também, como fontes complementares, escritos de teólogos, de místicos, não é? Missionários que foram, ao longo dos séculos, propagando, não é, a figura de Maria, a espiritualidade mariana, os estudos também de natureza antropológica, histórico-cultural, não é, as pinturas, as esculturas, as músicas, os poemas, a liturgia e também as manifestações devocionais da atualidade. Tudo isso, não é, são fontes também para se tratar a pessoa de Maria. E o que nós faremos neste curso especificamente é espetacular. Nós vamos mergulhar na pessoa de Maria dentro da Sagrada Escritura. Beleza? Então, clica aqui embaixo e vai para a nossa segunda aula, onde nós vamos mergulhar no tema Maria dentro do Antigo Testamento. Será que ela está lá mesmo? Será que ela aparece lá no Antigo Testamento? Clica aqui, te encontro na próxima aula. Vai lá!